Boa noite, amigos, companheiros da nossa Casa Espírita, Sociedade Espírita Filantrópica Irmã Francisca, que hoje estaríamos fazendo esse evangelho lá em nossa casa, né? Porém, ainda com isolamento social, nós estamos fazendo dos nossos lares, né? Essas lives que nos levam a refletir nos ensinos de Jesus, através do evangelho, e também nos aproxima mais ainda, né? Porque nós podemos, dos nossos próprios lares, e sentir a proximidade nossa com os espíritos amigos da nossa casa, que nesses momentos já nos envolve, já nos recebem com todo carinho e com certeza estão em nossos lares, nos auxiliando e amparando e protegendo a todos que fazem parte deste momento da nossa live. Então vamos, nesses momentos, fazer a nossa prece, que Jesus, esse mestre querido amigo, possa nesses momentos, através dos seus mensageiros de luz, nos orientar, nos envolver no seu amor, fazendo com que nós nos desvencilhemos das nossas tarefas diárias, a fim de podermos vivenciar o Evangelho de Jesus neste momento, adquirindo novos conhecimentos para novas reflexões, a fim de podermos levar a nossa vida pautada nas leis divinas. Que a tua luz, Jesus, envolva todos nós e nos ampare e nos proteja em mais esta noite. Que assim seja. Então, hoje nós vamos começar um capítulo novo, né? É o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Só o nome do capítulo já daria uma boa conversa, né? Então, o primeiro item é a parábola de núpcias. E diz assim: E respondendo Jesus, lhes tornou a falar segunda vez em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que fez as bodas a seu filho, e mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram ir. Enviou de novo outros servos, com este recado: Dizei aos convidados: Eis aqui tenho preparado o meu banquete. Os meus touros e os animais cevados já estão mortos, e tudo pronto. Vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para sua casa de campo e outro para o seu tráfico. Outros, porém, lançaram mão dos servos que ele enviara e, depois de os haverem ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isto, se irou e, tendo feito marchar os seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. E aí, vamos ver as orientações sobre essa parte da parábola que foram trazidos pelos espíritos através do Kardec, né? Então ele fala assim: o incrédulo ri desta parábola que lhe parece de uma pueril ingenuidade, pois não admite que haja tantas dificuldades para a realização de um banquete. E ainda mais quando os convidados chegam ao ponto de massacrar os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele, são naturalmente alegorias, mas não devem passar os limites do possível. O mesmo se pode dizer de todas as alegorias, das fábulas mais engenhosas, se não lhes descobrirmos o sentido oculto. Jesus se inspirava nas usanças mais comuns da vida e adaptava as suas parábolas aos costumes e ao caráter do povo a que se dirigia. A maioria delas tinha por fim fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, e seu sentido só parece incompreensível para os que não se colocassem nesse ponto de vista. Nessa parábola, por exemplo, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é felicidade e alegria, a uma festa nupcial. Os primeiros convidados são os judeus, que Deus havia chamado em primeiro lugar para o conhecimento da sua lei. Os enviados do rei
são os profetas, que convidaram os judeus a seguir o caminho da verdadeira felicidade, mas cujas palavras foram pouco ouvidas, cujas advertências foram desprezadas, e muitos deles foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que deixam de comparecer, alegando que tinham de cuidar de seus campos e de seus negócios, representam as pessoas mundanas, que, absorvidas pelas coisas terrenas, mostram-se indiferentes para as coisas celestes. Acreditavam os judeus, de então, que a sua nação devia conquistar a supremacia sobre todas as criaturas, pois não havia Deus prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria a terra inteira? Tomando sempre a forma pelo fundo, eles se julgavam destinados a uma dominação efetiva no plano material. Então, quando Moisés, através da sua mediunidade, trouxe os mandamentos, né, trouxe as leis, quem foi tocado pelas leis que seguiram Moisés, né, que realmente vivenciaram aquelas leis, mas ainda eram leis que, para conter como é que se diz assim, não a maldade, né, mas a brutalidade daqueles espíritos daquela época, veio para contê-los, né, e também mostrar que havia só um Deus na Terra, porque naquela época eram os deuses romanos, né, Deus do sol, Deus da terra, Deus da lua, tinha Deus para cada coisa, né, para cada, tanto da natureza como das coisas materiais. E eles foram os primeiros convidados para praticarem, para ouvirem e entenderem as leis divinas. Aí vem os enviados do rei, que eles falam que são os profetas, que convidaram os judeus a seguir o caminho da verdadeira felicidade. Então, eles vieram tentar mostrar como era que deviam viver para serem felizes na terra. Porém, imagine, olha, só de a gente conhecer a história, né? Se nós ainda temos dentro do nosso coração, muitas vezes, um ímpeto da discórdia, até da brutalidade muitas vezes, né? Imagine, hoje, 2020 anos depois de Jesus e quantos mil anos depois de Moisés, imagine como éramos naquela época, né? E ao longo dessa caminhada, dessa jornada que nós como espíritos imortais já temos, né? Nós somos vestindo outras túnicas, outras vestes para poder entender e conhecer os ensinamentos trazidos por Moisés e depois por Jesus. Quando ele fala para nós que será que nessa parábola, quando ele fala de muitos os chamados, há quanto tempo nós estamos sendo chamados, somos esses convidados para comparecer lá na festa de núpcias? Quantas vezes nós já fomos convidados, chamados, e quantas vezes nós declinamos do convite? E que convite é esse? É o convite para compreendermos e depois refletirmos e vivenciarmos as leis divinas. Aí Jesus veio e nos exemplificou as leis, nos falando que a primeira lei era amar a Deus sobre todas as coisas e a segunda amar ao próximo como a si mesmo. Imagina nós naquela época ouvindo Jesus falar isso, que só tinha um Deus. Se Moisés só conseguiu atingir o povo, né, algumas poucas pessoas, e Jesus, quando veio, ainda eram poucas pessoas que o ouviam. Porém, ele prometeu para nós que vinha um Consolador para nos fazer compreender aquilo que ele veio vivenciar. E aí,
esta partinha da lição que fala dos convidados, né, é onde eu acho que a reflexão tem que ser em cima disso, para mim. Porque quanto tempo eu estou sendo convidada a fazer as mudanças necessárias de sentimentos, de atitudes, e eu me envolvendo pela ilusão da matéria, pelas coisas materiais que me envolvem, vou deixando de lado. Porque, eu não dou conta, ainda não é agora. Quando vai ser? Jesus nos convida a cada dia para renovarmos as nossas experiências, rever o nosso dia, para ver aquilo que nós precisamos fazer de transformações. Até quando nós vamos receber o convite? E ele vem fazendo um convite ameno, tranquilo para cada um de nós. Hoje, ele faz um convite para a humanidade. E temos todos nós que refletir nesse convite, que é esse vírus da Covid-19 que está aí, deixando todo mundo preocupado, a ciência aí fazendo o que pode para descobrir como tratar desse vírus. Cada vez ele vai se modificando. E isso, o que é, senão um chamado divino, para que nós possamos perceber o que é que nós estamos vestindo, qual é a minha túnica, se eu estou mais ligada ainda na materialidade, ou se eu já comecei a entender ao chamado que me foi feito. Porque nesses momentos em que nós estamos acolhidos em nossos lares, são momentos de reflexões. Por mais tarefas que nós tenhamos a fazer, nós ainda temos algum tempo para estar conosco mesmo, para compreender este momento que a humanidade toda está sendo convidada. Porque de agora em diante, poucos serão os escolhidos. E o que é que eu estou fazendo para ser um escolhido para a seara do Senhor? Lembrando, né, na Boa Nova, na lição do bom ânimo, Bartolomeu era um espírito assim que vivia tristonho, porque os irmãos dele não compreendiam, né? Ele passava lá à noite com Jesus falando com os apóstolos, ele estava lá junto, tudo. Chegava em casa, os irmãos maltratavam ele, e no próprio trabalho ele tinha dificuldade com as outras pessoas que trabalhavam em volta, porque ele só via a negatividade. E uma vez Jesus, vendo que ele estava muito quietinho, foi conversar com ele e ele expôs tudo isso para Jesus. E Jesus pede para ele que ele teria que trazer tudo aquilo que ele estava sendo convidado a fazer para ele, e não querer que a família modificasse, que aquelas pessoas com quem ele trabalhasse se modificassem. Porque não eram eles que tinham que modificar, eles continuariam sendo os mesmos, mas ele já tinha sido chamado. E aí que Bartolomeu percebeu que a transformação tinha que ser dele, não das outras pessoas. E o que ele fez? No caminho de volta para casa, que era um longo caminho, né, porque antigamente era só a pé mesmo, quem tinha cavalo era gente que podia ter um cavalo, né? Mas a maior parte das pessoas era tudo a pé e tudo era muito distante, né? Então, no caminho ele foi refletindo naquilo que Jesus tinha dito. E aí, quando ele chegou em casa, ele já não ligou para aquilo que que os irmãos dele estavam falando, que sempre tiravam assim uma com a cara dele, falando dessa questão de porque ele não dormia em casa, onde já se viu, né? Aquelas cobranças de irmãos. Isso é sempre, né? Porém, ele
compreendeu, passou a compreender que aqueles não tinham ainda o conhecimento que ele já tinha e que ele que precisava fazer as transformações na vida dele. E bem, aí ele chegou e até se sentiu mais tranquilo com a família. Pôde conversar com seu pai com tranquilidade, apesar do pai também ser hostil com ele. No trabalho, ele também começou a ver as outras pessoas de outra forma, que cada um está no seu momento, cada um tem suas construções. E aí ele percebeu que ele podia também ser feliz e fazer a sua vida seguindo os ensinamentos do Cristo, mas fazendo a parte dele, não a parte dos outros. E nós? Será que a gente faz a nossa parte ou a gente ainda quer modificar os nossos familiares? Que eles sejam assim, que eles sejam assado, que quando ele for assim nós podemos ser felizes. Quando o filho for assim eu vou ficar feliz. Não, as transformações são minhas. As transformações é na minha intimidade, nos meus sentimentos. Porque quantos sentimentos doentios eu ainda trago que eu preciso trabalhar na encarnação. Então, eu estou sendo chamado a este convite. Nós aqui estamos conversando sobre o Evangelho de Jesus. E quanto tempo da minha existência eu já tenho esse contato com o Evangelho de Jesus? E se hoje é o dia do meu despertar, foi hoje que eu atendi esse chamado de fazer a minha transformação, dos meus sentimentos, das minhas atitudes, renovar os meus hábitos. E aí sim, os outros podem fazer no seu momento, porque cada um tem uma construção nessa vida imortal que nós temos, nessa vida espiritual, né? Que há quanto tempo a gente vem vindo nessa luta de podermos vivenciar o Evangelho de Jesus. Ainda estamos na luta de compreender, mas já temos condições de hoje atender ao chamado, atender ao convite. E não só achar que as palavras do Evangelho são bonitas, que as palavras do Evangelho tocam profundamente o coração. Será? Porque se tocar o coração, é por aí que nós vamos começar a fazer as nossas transformações. Né? Então, qual é a minha veste hoje? Eu ainda estou lá naquele tempo que os profetas falavam e eu achava a coisa mais linda do mundo, mas pensava, não dá para eu fazer isso agora. Vou deixar mais para frente. E aí, eu estou, nesses momentos, eu estou sendo convidado, né, para participar desse reino. Olha aqui que ele fala, Jesus compara o reino de Deus, onde tudo é felicidade e alegria, a uma festa de núpcias. Como é que eu estou me preparando para chegar no plano espiritual? Né? Como eu estou preparando a minha bagagem? Porque eu não vou refletir com roupa, né? Porque é espiritual. É a luz que eu estiver disposta a mudar em mim para fazer brilhar essa minha luz, essas mudanças que eu preciso fazer em mim para fazer brilhar a minha luz, é para onde eu vou no plano espiritual. Para esse mundo de felicidade e alegria. Será que eu já estou me preparando para ele? Porque a nossa caminhada, nós não sabemos até onde vamos, né? No plano terrestre, na vida terrena. Mas sabemos que a nossa vida real é no plano espiritual. E é para lá que todos nós vamos. Então, como é que eu estou me preparando? Como estou preparando a minha veste para chegar no plano espiritual? Convidados, nós já estamos sendo há tempos. E quando é que eu vou despertar? Então, não é o tempo que eu tenho, não é pensar
na minha idade e na vida terrena, mas é a oportunidade de eu vivenciar hoje e fazer com que essas lições fundo no meu coração e não apenas no meu conhecimento, porque enquanto ela está aqui, eu não preciso mexer com os meus sentimentos. Eu só fico no conhecimento. E são os profetas que acham lindo, né? Que quando os profetas falavam, quando um palestrante fala, as pessoas acham, ai, que maravilhoso, que tudo. Aí sai lá fora, não lembra nem direito do que foi a palestra. Porque não toca. Se não tocou, se não desceu daqui para cá, se não juntou os dois, como é que eu vou despertar? E se eu ouço uma palavra do Evangelho e penso no outro, isso aqui serviria para o outro. Mais uma vez, eu estou deixando o convite de lado. Então, vamos dar o primeiro passo. Vamos despertar para este momento e refletir na nossa condição. O que é que eu estou, em que condição eu estou ainda? Daquele que ouve ou daquele convidado que quer se modificar? E a modificação, a evolução é individual. Ninguém vai fazer essa modificação por mim. Eu não vou fazer por ninguém. Porém, eu preciso fazer em mim. Porque eu fazendo em mim, eu provoco no outro um despertar. Porque as minhas atitudes serão diferentes, a minha fala será diferente, a minha vibração vai ser diferente. E esse despertar é de cada um e no tempo de cada um. Por isso nós precisamos respeitar o tempo dos nossos entes queridos, das pessoas que estão à nossa volta, né? E até daquelas que trabalham conosco na nossa casa. Porque o tempo de despertar de cada um é muito individual. Então vamos refletir nessa tarefa, nessa lição, e sabermos em que momento da história nós ainda estamos parados. Em Jesus, em Moisés, em Jesus, ou já estamos acompanhando com o Consolador, que é o nosso Evangelho, e os livros trazidos por Kardec, que nos clareiam, nos norteiam a nossa vida, né? E o Evangelho, ele é para nós um receituário de vida. Aqui está contida todas as leis, como praticá-las, né? Lá no Livro dos Espíritos, no livro 3 do Livro dos Espíritos, são as leis divinas, perguntas e respostas. E o Evangelho é como fazer. Lá é o que fazer e aqui como fazer. Então nós temos tudo que nós precisamos para podermos despertar para o espírito imortal que somos e por que estamos aqui na Terra. Qual é a minha tarefa? Qual é a minha missão? E a principal delas é nos transformarmos, é sermos melhores. Não melhor do que ninguém, mas melhores que nós mesmos a cada dia e a cada momento da nossa oportunidade de vivenciar esta vida, que é bendita, né? E ainda agradecer esse momento que nós estamos passando para podermos aproveitá-lo e podermos refletir na nossa própria existência, né? Eu já tenho conversado com algumas amigas e assim, e as reflexões têm sido bastante importantes no sentido de que, poxa, antes eu fazia tanta coisa e não fazia nada ao mesmo tempo. Agora eu vou repensar o que eu preciso realmente fazer, né? Então, vamos pensar, vamos refletir, vamos aproveitar este momento que nos é ofertado por Deus através da sua misericórdia, não para nos prejudicar, mas para nós crescermos, para nos impulsionar, para sairmos da nossa acomodação, né? Então vamos refletir e vamos vivenciar o Evangelho de Jesus em nossas vidas. Então, nesse momento, eu convido a todos para que nós possamos
respirar profundamente, tranquilizar a nossa mente, trazendo para ela a figura de Jesus, este mestre querido amigo, nos olhando, nos envolvendo e que nos convida mais uma vez para o seu evangelho de amor e de luz. Vamos manter o nosso pensamento na figura de Jesus para podermos receber os benefícios do passe à distância que nossas companheiras de seus lares estão ministrando para todos nós neste momento. Vamos manter o pensamento em Jesus e sentir esta vibração de amor e de luz. E assim, fortalecidos por estas bênçãos recebidas, vamos entregar a Jesus na forma de uma flor, a melhor das nossas vibrações, dos nossos sentimentos, para que Ele leve e transforme todas as flores regadas do nosso amor em bálsamo para atender a necessidade de tantos espíritos encarnados e desencarnados deste orbe terrestre, desta terra bendita que nos acolhe na encarnação. Rogamos a Ti, Jesus, que envolva os nossos entes queridos, que envolva os nossos lares nesta luz de paz, de alegria e de amor. E que nós possamos, Senhor, no nosso dia a dia, vivenciarmos o Teu Evangelho de luz, para sermos fiéis servidores do Teu amor. Que possamos sentir a Tua paz e o Teu carinho em nossos corações, para nós podermos expandir a todos que conosco convivem. E nos oriente, Jesus, a melhor vivenciarmos esses momentos em que pedes o nosso testemunho, ouvindo em nossos corações os Teus ensinamentos, trazendo à mente os Teus exemplos, para vivenciarmos em nossa vida. Te agradecemos, Senhor, a oportunidade de aqui estarmos nesta noite, realizando esse Evangelho, que todos nós possamos receber o Teu amparo e a Tua luz, hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Depois desses conhecimentos e destas bênçãos que através do passe da nossa prece recebemos, agradeço a oportunidade de estar aqui nesta noite fazendo Evangelho, agradeço pela companhia de todos, pelas vibrações que muito me envolvem para o desenvolvimento dessa tarefa e lembrando que os Evangelhos da nossa casa acontecem
todas as terças, quartas, quintas e sábados, sempre às 19 horas. E estão todos convidados para participar e que nós possamos estar envolvidos nas vibrações de Jesus para termos uma semana de muita luz e muita paz em nossas vidas. Muito obrigada pela companhia de todos, um forte abraço e até a próxima, se Deus assim o permitir.